Então, mais uma vez, boa noite a todos e todos. Estamos de volta com a segunda parte do encontro do Fórum Atenas, sobre o tema de e o que seria a tal cosmopolítica, com o nosso convidado, Matheus Henrique Ferreira, doutorando pelo programa de Filosofia da UFRJ. Então, a gente teve uma rodada de perguntas antes do intervalo, então agora a gente vai voltar com o Matheus respondendo as perguntas que foram colocadas. Matheus, com você a palavra. Obrigado, Daniel. Sim, então, as perguntas foram muito boas, muito amplas também, muitas questões. Vou tentar ir um pouco em ordem. O Valmir tinha falado sobre essa questão, que não foi exatamente uma pergunta, né, como ele falou, mas essa questão que acaba aparecendo um pouco também dos limites, até são os limites ecológicos um pouco, né, da forma como a gente vive, né, do modo de organização da sociedade atual dentro do capitalismo e um pouco dessa questão do que é esse discurso também do desenvolvimento, né, e o que implica o desenvolvimento se a gente está sempre se desenvolvendo em cima de outros grupos e outros povos. Eu acho que essa é uma questão muito boa. Tem um autor, né, que é um geógrafo brasileiro lá da UF, esqueci agora o nome dele. É alguma coisa Gonçalves. Depois eu procuro, então. Mas que ele tem um trabalho muito interessante, ele trabalha muito com essa questão do desenvolvimento. E ele fala um pouco, jogando com as palavras, que, que o desenvolvimento costuma implicar uma determinada... Ele fala que a forma como a gente entende, né, o desenvolver, você está saindo, né, você está, de alguma forma, da forma como ele faz o jogo, né, parando com o envolvimento com um determinado território. Então, ele tem toda essa implicação, porque ele também está falando muito dos povos tradicionais, e, e que a gente deveria, então, por outro lado, pensar em formas de organização social que facilitem ou até ampliem o envolvimento, né? Eu acho que assim, é um jogo de palavras, mas eu acho que tem uma ideia interessante, que é um pouco essa de que a gente realmente tem que repensar um pouco esses sistemas de organização, né? Na medida em que a ideia de desenvolvimento tradicional, ela está sempre passando por algo que é essa ideia do crescimento absoluto, né? Um crescimento ilimitado sempre da economia, ou que é um desenvolvimento segundo, até da discussão que a gente teve, né, da outra semana, com aquele outro livro dos Trópicos Utópicos, né, que é um desenvolvimento que é sempre pautado por uma outra ideia, né, por uma coisa que é um modelo dito universal de desenvolvimento, e que talvez a gente devesse pensar, né, o desenvolvimento de uma forma plural, né, que existem formas diferentes de pensar o que é desenvolver ou não, que o desenvolvimento deveria usar critérios múltiplos, né, e tentar fazer caber. Eu acho que essa é uma questão que é muito cosmopolítica mesmo, que é como se faz caber assim, modos de desenvolvimento ou modos de envolvimento outros, né, que não um só modelo hegemônico. Porque, inclusive, na medida em que você tem um modelo desses, como é o nosso, né, ele acaba, digamos assim, ocupando todos os espaços. Né, e essa é uma questão muito problemática. Que até isso também entrando assim, de o que poderia vir, o que poderia ser diferente, né? Eu acho que a gente pode pensar que existem modelos de organização social que são baseados tanto numa digamos assim, uma democracia maior entre quem determina quais são os critérios ou não, quem faz as escolhas do que se faz ou não, mas também um, um regime que não implique essa economia, digamos assim, essa economia da escassez, né? Uma economia que está se organizando sempre pelo falta isso, falta recurso, falta trabalho, falta não sei o quê, mas que tente organizar as pessoas para que elas produzam de acordo com as suas demandas e de acordo com a sua capacidade. Isso é uma questão, né? Assim, a gente tem no nosso mundo hoje em dia a gente diz que falta mão de obra para fazer as coisas. Mas é uma questão muito esquisita que falta mão de obra para fazer as coisas,
quando a gente tem 15% da população desempregada. O que é a falta de mão de obra? E alguns vão dizer, é a falta de mão de obra especializada. Mas a própria ideia de especialização é uma ideia que ela passa por uma sociedade instituir as regras que permitem a contratação de alguns, e aí ela tira toda a possibilidade de que vários grupos sejam contratados. Então, sei, claramente, pelo menos me parece claro, que poderia ser diferente, né? A questão do otherwise lá, os outros modos de ser. Enfim, então, não sei se isso é uma resposta também, mas achei que me fez pensar essas coisas, a questão do Valmir. E a revés da Eleonora, como eu comentei, que a gente estava comentando agora no desculpa, intervalo. só um comentário aqui, que se já tivesse sido falado ou não tiver nada a ver, passa batido. Mas isso tem a ver também, que o pessoal fica reclamando muito, sempre com a justificativa que é a falta de uma mão de obra qualificada. Sim, sim. Né? Então, tem a ponta tanto desse discurso, como tem também, aparentemente, de uma dificuldade de qualificação de profissionais. Também tem muita gente desempregada, mas... Né? Sim. Não, total, mas é bem por esse ponto mesmo, que é a questão de... Mas o que é o critério? Né? O que quer dizer que a mão de obra é qualificada? Porque qualificação é uma invenção de uma sociedade que cria os critérios de qualificação. Isso também faz parte da produção de escassez, no sentido de que, assim, porque o trabalho não tem um período probatório no qual a pessoa é treinada para aquele trabalho? Por que a gente diz que precisa haver uma universidade que vai formar ele, vai dar um diploma que vai permitir que ele faça aquele trabalho? Porque a gente cria um segundo problema, que é o fato de que a universidade não tem capacidade. Não tem, não vai ter, não existe isso. A universidade não pode atender todas as demandas possíveis de todos os empregadores, porque a universidade não está ali para isso. Ela está ali para passar um determinado conhecimento, para fazer engajar com alguma forma de produção de conhecimento social, mas a gente precisaria que a universidade fosse o próprio mercado, para que ela tivesse a capacidade de preparar você para todas as posições possíveis do mercado. Então, assim, existe um problema na lógica que a gente está fazendo. A gente está produzindo essa escassez, né? Enfim. E isso é interessante, mas que, assim, essa questão de você ter um período formativo, né, quando você tem uma contratação, é o que muitas vezes acontece em setores públicos, assim, né, de uma empresa pública, uma instância pública, ter esse período de formação. Mas para uma empresa privada, investir nisso significa reduzir lucros, né? Então, existe isso, né? Existe um interesse econômico grande no que define como escassez, né? Ou como a falta de qualificação. Antigamente, as empresas realmente investiam, né, no treinamento, né? Elas contratavam, investiam. Inclusive, muitas tinham o programa de trainee, onde eles apanhavam pessoas recém-formadas e que faziam um rodízio, né, por diversos departamentos para mostrar a empresa como um todo. Mas isso, aí eles resolveram acabar com tudo. Então, eles querem que a pessoa já entre, né, quer dizer, um recém-formado, né, já venha preparado, né, porque eles não querem investir na pessoa. Já acabou esse tipo de investimento. Sim. Inclusive, o cargo na área de recursos humanos tinha área de treinamento, né? Não existe mais. Ainda tem algumas áreas muito especializadas que ainda tem isso, né? Eu acho. Não sei. Ainda tem, né? Muito especializado. Mas não é nem só essa questão, não. Às vezes é uma profissão. Tem situações também que a profissão. O cara já tem treinamento. Né? O cara veio do concorrente, sei lá. Às vezes o cara tem treinamento. Aí esse cara ganha do cara que vai ser treinado. Sim. É uma questão de competitividade também, às vezes. Sim. Mas ele falou da universidade, acho que tem a questão também da universidade, ela tem um olhar, se a gente for seguir o papel da universidade, que é a questão das diretrizes curriculares nacionais, né? Que é a expectativa da sociedade em relação ao egresso. Sim. Então, a universidade não está olhando para o mercado, ela está olhando para o egresso, normalmente, para o indivíduo, para a formação do indivíduo. Quer dizer, estou falando da universidade pública, né? Sim. Vou pensar aqui. A universidade paga não, mas dependendo da universidade paga também, né? Tem umas e umas. Sim. Mas a grande maioria está aí para o mercado mesmo, está mirando no mercado. Na pública não. No mercado do indivíduo que vai pagar. Hã? Para o indivíduo No que vai pagar. mercado do indivíduo que vai pagar. E para o mercado de educação, é verdade. Antes do mercado de educação e depois para o mercado que o cara vai se inserir. Concordo, né? Com certeza.
Na pública, como não tem esse dever do mercado de educação, e ainda não tem ainda chutebol dentro do mercado também, que é uma crítica pública que muita gente faz, engraçado. Faz muito essa crítica pública. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é alguma coisa que resguarda o interesse da sociedade, porque é isso que está na DCN. Eu acho que o meu problema é quando a universidade pública não segue as diretrizes curriculares nacionais, que é a expectativa da sociedade civil organizada, que escreveu aquele negócio lá. E diz assim, a universidade, ó, o egresso tem que ter essas características aqui. Está saindo com essa característica ou não? É essa a discussão, né? Sim. E aí é uma discussão maior que eu acho que é simplesmente a formação de mercado. Porque ali na DCN você vai olhar, tem lá visão holística, responsabilidade social, tem uma série de questões que é a formação de um cidadão, tem uma série de competências ali que envolve além do mercado, né? Então, e essas competências, elas existem para todas as universidades. Todas as universidades têm que cumprir as DCNs, não é só a paga ou a pública. Mas na pública, talvez, né? Não sei, talvez seja uma coisa muito idealizada da minha cabeça, mas talvez tenha isso. Sim. Pelo menos está no plano, de alguma forma. E talvez algumas formações demandem um pouco mais de tempo e de profundidade do que está um treinamento direto na empresa, ou no lugar que ele foi absorvido, enfim, né? Só para fechar, tem umas modalidades que eu já vi em algumas universidades na Inglaterra, por exemplo, tecnológicas, em que se faz os últimos 2 anos, o cara já é um estágio para uma empresa. A empresa criou um espaço lá dentro da universidade, e os últimos 2 anos da universidade, o cara passa aprendendo a trabalhar naquela empresa, como se fosse um programa de trainee dentro da universidade. Então, parte do curso da universidade é o trainee do cara, né? É uma solução. Acho que é em Manchester que os caras estão fazendo isso. Não sei até que ponto é legal, porque forma um cara meio dedicado, né? Aí tem aqueles contratos de exclusividade, aquelas coisas meio estranhas que a nossa legislação, por exemplo, não permite. Mas, não sei. Sim. Não. Tem questão complicada, muitas formas diferentes de ser e fazer isso. Mas, enfim. Seguindo pelas perguntas, né? A questão que a Leonora tinha colocado, ali a partir da leitura do texto que ela comentou, que parece realmente um texto interessante, eu percebi depois, eu não li o texto, né, mas eu já tinha lido o resumo dele, eu vi o lançamento dessa edição da revista, eu tinha dado uma olhada. Mas vou dar uma conferida, parece interessante. Mas aí você comentou sobre a questão da relação, né, digamos assim, da cosmopolítica e da necropolítica, quem sabe, né? E acho que é uma questão interessante isso. Inclusive porque a questão da necropolítica passa muito do Achille Mbembe, né, como ele fala, passa muito por essa questão que é a desumanização de determinados grupos. É como a gente produz, de alguma forma, aqueles que podem ser mortos, né? E a política começa a se organizar por deixar matar e fazer matar. É simplesmente uma política como máquina de eliminação daqueles que não têm voz, daqueles que são inumanos de alguma forma. E eu acho que a questão da cosmopolítica tem umas sobreposições interessantes com isso, inclusive na medida em que a cosmopolítica está falando exatamente sobre a possibilidade de incluir aqueles que não têm voz, né? E ela está fazendo esse jogo, como eu cheguei a comentar na apresentação, que é o de dizer que também é uma metafísica, né? Também é uma sobrenatureza, isso que organiza a nossa sociedade, onde algumas pessoas são consideradas seres naturais e, portanto, não humanos e, portanto, não portadores de direito, porque o estado de portar direitos na nossa sociedade é um estado sobrenatural, é o estado do humano, aquele que está acima da natureza como ela é de fato. E nesse sentido, no Brasil, né, e acho que isso que é um país que tem uma necropolítica marcante, digamos assim, e acho que isso é algo razoavelmente comum em muitos países, né, com esse histórico colonial, você tem claramente uma sociedade em que ter acesso ao estatuto de humano pleno, né, ou seja, cidadão pleno de direitos, não é algo tão fácil assim. Não é todo mundo que tem, ou pelo menos não é todo mundo que tem plenamente esse estatuto, né?
É uma coisa que oscila. As pessoas que, estando em determinado espaço, elas podem ter esse estatuto ou não, estando em outro espaço, como morando na favela, não teriam. E a gente, sei lá, a gente tem essa seleção que é também por cor, né, e raça, né, de alguma forma, e que também, nesse sentido, é modulada, porque a pessoa negra que está, não sei, com uma determinada roupa, numa determinado horário, num determinado lugar, ela vai ser vista como um portador de direitos e em outros não. Então acho que esse também é um pouco o jogo na hora que eu tinha comentado, né, os encontros noturnos, que na floresta é o encontro da pessoa com o espírito do jaguar, e que na nossa cidade é o encontro da pessoa preta e favelada com um policial, que é o representante da lei na noite. Então, quem se faz sujeito e quem se faz objeto nessa relação, assim. E acho que essa é uma forma, eu acho, de relacionar as questões da cosmopolítica com a necropolítica. E aí também trazendo, por exemplo, para a questão do meio ambiente, para a questão da exploração animal, no sentido de que, e será que nós não estamos fazendo algo parecido quando existe uma indústria da produção da carne que trata os animais como se eles não fossem nem seres vivos, trata como se eles fossem objetos, recursos e coisas assim, e trata com uma violência absurda e chocante, né? Enfim, acho que dá para tirar uma relação daí. Os cachorros escravizados nas residências. Essa é uma questão, né? Porque isso também é uma polêmica, inclusive, para o movimento vegano, né? Tem a coisa do é vegano ter animal doméstico? Então tem essas polêmicas assim. O meu problema ainda com o pessoal que nem discute ser vegano, mas que adora os animais domésticos, né? E aí começa logo, eu adoro, proteja o seu cachorro, coitado do animalzinho, cuido do gato, ex-gato e um gato estão castrados já. Fiquem tranquilos. Para mim, não precisa dizer mais nada, só essa frase já deu. Para mim a castração é o exemplo assim fundamental do overpower, entendeu? Da demonstração de que o humano manda no animal, que o animal está sendo subjugado como escravo. Castrar o animal, para mim, é isso. Você impediu ele da capacidade reprodutiva dele. Para mim, isso é uma coisa assim, uma aberração. E às vezes simplesmente porque ele urina muito. Ah, não, ele urina muito, eu vou tirar o aparelho reprodutivo dele fora. Ele urina demais. Não gosto. Aí depois ainda diz assim, não tem, não, eu não uso o termo dono, eu sou tutor. Sou tutor. Pô, amigo. Castrou a figura, não perguntou a ele se ele estava afim? Não. Não botei tela para ele não sair também, é que ele não pode dar uma volta em lugar nenhum, mas ele está protegido. Não morre, não é atropela assim. Então eu vou fazer a mesma coisa com você, né? Vamos botar você dentro de casa, protegido no kitnet ali, castra você, protegido com grade, você também não vai ser atacado, não vai ser atropelado, castrado, fica tudo bem. A gente tem até paralelos rápidos, né? Com aqueles pais que... Não, o que aconteceu? Encontraram uma menina acorrentada na cama, em casa, né? Aí foram perguntar para a mãe, meu filho, eu trabalho fora, assim, quilômetro de distância, eu vou deixar uma criança solta por aí? Eu acorrentei a menina Deu espaço de corrente pra caramba pra ela, pô. Acorrentei ela na cama pra ela não se machucar, não sair de casa, vai acabar sendo atropelada na rua. Aí todo mundo acha isso um absurdo completo. Aí quando faz o cachorro, é direto faz o cachorro, né? Tranca no quartinho. Então não é a mesma coisa, não é? No Japão, não sei se vocês sabem, no Japão, para você ter um cachorro no apartamento, você tem que fazer uma cirurgia das cortas vocais para ele não latir. E não pode incomodar o outro. Imagine fazer isso com o Alê. Ô, Valmir, quando você começou, inclusive, disse que você tinha que fazer, eu pensei que era o humano que tinha que fazer alguma coisa, né? Aí você tem que tirar as coisas do animal. Eu sou a favor de ter algo de espaço, inclusive, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, têm cachorros enormes, de médio e grande porte, que vivem em cubículos. Você não consegue acreditar como a pessoa tem um mínimo de sei lá o quê, de viver com dois, às vezes desce com dois. Já vi assim de segunda, não cabe nem na minha casa aqueles cachorros, né? E aí veio com essa história do cuidado, mas enfim.
Tem espécies dependentes também, né? Que morrem se você ficar longe. Aquele Golden Retriever, aquele Shih Tzu. Você passa longe de casa, ele fica vomitando, passa mal porque não tem um humano perto. É surreal. Engenheirar os bichos geneticamente lá para eles ficarem dependentes do ser humano emocionalmente. É um negócio assim, estratosférico. O nível de escravidão é surreal. Tem vários ratos que não conseguem reproduzir sozinhos, só com inseminação artificial. Bulldog, por exemplo. Assim. Loucura. Mas é isso. Assim, a gente sempre pode, né? Acho que aí tem uma pergunta cosmopolítica, talvez, né? Como lidar com esse conflito? É uma outra espécie, uma outra forma de existência. E acho que a gente pode tomar decisões diversas, né? A gente pode pensar, não, aqui o mundo mais forte é o humano e ele decide sobre o dos cães. A gente pode pensar que eles têm uma coexistência com a gente e ela foi feita dessa forma e é isso que tem para jogo. A gente pode pensar que talvez existam formas, né, de coexistir simbioticamente diferentes, em que eles podem conviver com a gente, mas não sei, né? Talvez em posições mais respeitáveis. Sobre quem tem ou não direitos, eu acho que é muito razoável que os direitos nunca sejam iguais, o que não significa que um vai ser submetido necessariamente ao outro, né? Enfim. Quem ganha mais forte. Então, mas a gente vai atrasar da pergunta do Rainer. Se quem ganha mais forte, né? O Rainer perguntou sobre essa questão, né, se dá para fazer um pluralismo de verdade, né? Se de alguma forma, quando a gente está defendendo uma espécie de pluralismo cosmopolítico, não está entrando por trás aquela questão de, em alguns momentos, a intolerância vai ser aceita. E se é possível buscar, se é até desejável, né, buscar uma representatividade para todos, até aqueles que não querem ser representados, até para psicopatas, sociopatas, enfim. E essa é uma pergunta, eu acho uma ótima pergunta mesmo, e eu acho que o discurso da cosmopolítica permite a gente a tentar pensar isso de uma forma um pouco diferente mesmo, que me parece interessante. Porque você falou, Rainer, sobre essa questão de como é que acha um princípio para isso, né? Tem como colocar um princípio? Eu estou travando? Porque minha internet está dizendo... Deu uma travada. Tá. Travou, mas voltou, Matheus. Voltou, tá. Se dá para fazer isso, se tem algum princípio que dá para valer, e eu acho que a questão... Porque assim, né? Eu acho que não. Não tem um princípio universal. E eu acho que a cosmopolítica põe isso de uma forma muito explícita, quando a Isabelle Stengers vai fazer a discussão dela dizendo que realmente existe esse elemento que ela dá o nome de cósmico, que é aquilo que aparece e que a gente não concorda. É aquilo que vai servir para pôr a gente em igualdade, porque é o problema. A gente tem que lidar com esse problema, com esse acontecimento que apareceu aqui, e aí a gente vai ter que negociar. E isso é um momento de conflito, né? Eu acho que pensar a cosmopolítica aí tem uma ambiguidade que eu acho que é importante também de discutir, de pensar como que ela está aparecendo até na discussão sobre a cosmopolítica, que é a cosmopolítica, da forma como a gente tenta entender ela mais ampla, ela não pode ser uma cosmopolítica. Ou seja, por mais que, ao discutir uma crítica cosmopolítica ao sistema como a gente tem hoje, a gente queira dizer que ele poderia ser diferente e que há formas melhores de fazer isso, uma proposta cosmopolítica não é uma proposta específica de como harmonizar as diferentes demandas. Ela é uma forma de pensar que as demandas nunca são harmônicas e que se a gente quer ter um pluralismo real, uma verdadeira democracia, digamos assim, uma democracia radical, a gente precisa ter algum tipo de espaço aberto para que demandas, digamos, surpreendentes, né, demandas de outros mundos apareçam, e vai ser um choque. E assim, e é mais talvez uma espécie de pensar práticas que não impliquem simplesmente isolar ou impedir que esse choque apareça, ou que sempre queiram tratar violentamente esses choques, né?
Então, eu acho que é mais uma espécie de prática constante de reflexão sobre como a gente lida com essas diferenças que vão ficar sempre despontando. Seria uma postura para aceitar o contraditório, né? Seria uma ideia, uma postura para aceitar a existência Exato. Do contraditório. Sim. E pensar como que... Fala aí. Eu entendi a cosmopolítica como mundos, né? E não como indivíduos. Tratar mundos, por exemplo, o mundo dos bovinos. Mas não existe o mundo dos psicopatas ou o mundo dos sociopatas. Tem algum representante na categoria dos sociopatas que possa ter voz nessa sociedade cosmopolítica? Então, não dá para tratar indivíduos, né? Agora, se os sociopatas se organizarem bom, aí a gente já pode considerar que ali há um mundo a ser considerado, a ser ouvido ser respeitado os seus direitos e tudo mais. Quer dizer, mundos e não, se a gente considerar mundos, dá para negociar. Se considerar indivíduos, aí fica mais complicado. Eu acho que tem uma outra questão ainda, né, Valmir? Porque, de alguma maneira, se você põe aí a questão dos mundos dos psicopatas que se organizam e dos psicopatas, aí você vai ter uma questão ética também que vai ter que entrar em jogo, porque provavelmente esses psicopatas poderão dizer que é isso mesmo, eu posso matar os outros, não tenho culpa, e saio cortando a cabeça de cachorro, de boi, de criança, enfim, né? E esse é uma questão também dessa representatividade, né? Ou seja, nem tudo que tem tudo que é representação, ou que tem representação, vai ter validade, tem um critério que valide isso? Sim, essa é uma pergunta. A outra pergunta que eu acho que também é que falar de integrar os contraditórios é muito interessante, mas às vezes você tem que tomar decisões que, se não são binárias, elas são exclusivas, elas são excludentes, aliás, né? Sim. Você não consegue ir para vários lugares ao mesmo tempo, você tem que tomar decisões que vão, de alguma maneira, excluir alguma parte, né? Então, se ele der o espaço para o contraditório na narrativa, né, e pode tentar conciliar algumas coisas, mas em algum momento alguém... Estou achando estranho, porque apareceu o Matheus Ferreira com a minha foto no comentário. Esse mundo está realmente louco. O comentário aqui escrito para quem não está vendo. Até perdi ali. Mas, enfim, essa contradição ela me parece possível na narrativa, mas na prática ela tem mais dificuldade em função de algumas escolhas que acabam precisando ser feitas, né? Sim. Não, então, mas eu acho que é isso. A postura, digamos assim, a postura da cosmopolítica é dizer: não vai haver um critério universal para todas as decisões. E é melhor viver com o problema que está sempre aparecendo, do que tentar criar o critério. A partir daqui não dá mais. É um pouco essa a ideia. E, assim, na prática, o que isso implicaria, né? Acho que, na prática, isso implicaria que você tem que rever os critérios com frequência e que você tem que estar aberto para algumas possibilidades que talvez, a princípio, não sejam tão convidativas. O que, de novo, não significa aceitar essas práticas, nem legitimar, mas significa ser capaz de se pôr em questão quando isso aparece diante de você, né? E, enfim, e a ideia é isso, é pensar de que forma a gente pode ou não agir em relação a isso. A questão que o Valmir colocou eu achei boa também, porque se a cosmopolítica é uma política entre mundos, eu acho que isso é uma forma muito boa de colocar, mas, ao mesmo tempo... Porque eu diria que ela também é uma política entre mundos, né? Mas na medida que a gente está falando dessa discussão da cosmopolítica, ela também é o cenário das possibilidades de fazer política quando há choques entre mundos, né? Enfim, e daí se o psicopata pode não ter uma... eu acho que é esquisito dizer, né, que o psicopata pode ou não ter uma cosmopolítica. Eu diria que não, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser um agente em um cenário que é cosmopolítico, né? Então, assim, o que ele faz ou não faz vai ter consequências e a gente vai ter que lidar com elas. E talvez seja isso, talvez a gente tenha que isolar ele, talvez ele precise ser morto. Mas, assim, eu acho que a questão é um pouco essa, que essas coisas
devem ser decididas mais ou menos na prática, né? Não é dizer que a gente tem que esperá-las acontecerem e daí tomar as decisões, mas é talvez uma espécie de abertura de critérios para que eles possam estar sendo revistos diante dessas possibilidades, né? E daí, assim, não faz nenhum sentido eu discutir quais vão ser esses critérios, porque a proposta é exatamente sobre que grupos devem ou não, como a gente faz isso, mas é pensar que a gente tem que estar um pouco mais aberto, porque como o Rainer falou, e essa questão também tinha achado boa que ele botou no comentário os grupos que não querem, né, se organizar para essa representação. E eu acho que essa é uma questão importante para a cosmopolítica, que tem que ter algum tipo de legitimidade para isso, né, de alguma forma de fazer isso valer, que não é exatamente claro, né, mas é isso, existem propostas e a gente tem que pensar isso. O Latour gosta da metáfora, né, da relação da metáfora para ele, que ele fala no parlamento das coisas. Então, as coisas vão ter voz, é como se a gente tivesse uma democracia onde... E daí ele cria essa ideia de que, por exemplo, sei lá, os ambientes... Para não ser uma coisa... Ele não está falando uma coisa completamente imbecil, né? O que ele está dizendo é, de fato, que, por exemplo, o Rio pode ter o povo ribeirinho da cidade do Caralho a 4 para ser o representante dele. Assim como, sei lá, em uma determinada discussão, a atmosfera pode ser um agente político e você pode botar, sei lá, os cientistas do IPCC como os representantes da atmosfera nessa discussão. Então, é um pouco problematizar, assim, porque a gente tem um jogo político que é uma invenção, né, no sentido de que a gente fez ele, e a gente diz que essas coisas não podem ser agentes, mas elas só não podem ser agentes porque a gente não quer que elas sejam. Enfim, existem formas de fazer isso. Fala. A questão do contraditório que você estava falando lá, ainda, o Matheus queria retomar, porque não me parece que, no final das contas, essa narrativa, olha, a palavra está na moda aí, né? A narrativa de integrar as diferenças e os contraditórios, ela esbarra numa barreira e vai sempre esbarrar. Né? Que são os grupos que estão mais organizados ou mais fortes, ou as duas coisas, né? E que nem sempre são os maiores, e nem sempre é uma questão democrática de ser, né? Não, é uma questão de organização, né? Sim. Não, mas então, eu acho que... Você quer falar alguma coisa também nesse sentido? Né? Não, é nesse sentido mesmo, porque eu acho que, apesar de ter uma retórica dizendo que não tem premissa, tem uma premissa na cosmopolítica, que é consenso. Não é? Então... Porque se não é imposição, é consenso. Aí, se é consenso, é conflito. É consenso que advém de conflito. Se é consenso que advém... Olha, percebe que as premissas vão puxando, uma coisa vai puxando a outra. Sim, sim. Então, existe uma premissa, consenso. Se é consenso que advém de conflito, o mais forte ganha. Se o mais forte é o mais organizado, o mais forte com qualquer critério do momento e da discussão em si. Às vezes a discussão, o mais forte é o cara que tem o maior bíceps, mas às vezes não. Às vezes é o cara que tem mais dinheiro. Às vezes é o cara que tem o maior número. N concepções de forte, vamos pensar assim. Sim. Mas eu acho que uma coisa puxa a outra. Então, é a adoção de um modelo que não é plural. É a adoção de um modelo que tem essa premissa. O consenso, o conflito e o mais forte ganha. Não tem jeito. Porque se é isso, se não é isso, é o quê? É alguma coisa imposta que não importa os mais fortes. É uma imposição. Todo mundo tem que aceitar. Você é mais forte? Fica quieto na sua, que o que vai valer é isso aqui. Aí, mesmo se for isso, não é o mais forte que está ganhando também? É o cara que tem o poder de impor isso. É muito difícil fugir desse modelo do mais forte ganha. É muito difícil, cara. Porque se você fala política, você fala conflito, o mais forte ganha, ele vem junto. É muito difícil você tirar isso. Eu acho muito difícil tirar isso. Por isso que eu digo que a dificuldade é quando você dizer que está integrando os contraditórios, que não são os diferentes, são os contraditórios. Integrar significa o quê? Porque tem hora que não tem escolha. Você vai integrar, eu quero A, você quer B, o outro quer C. Não, então, tem A, B ou C. Você vai fazer B, B2, B1, A+, B+, e o C está fudido. ou você fica esperando, agora a gente faz a B e no próximo vai ter C. Aí o C, na hora, se revolta porque o C está demorando muito, o AB disse, agora vai vir C. Vamos mudar a regra. Sim. Não, mas eu acho que é um pouco por aí.
como você colocou no final, esses cenários meio assim, porque, na verdade, o discurso da cosmopolítica ele não defende integração. Não é sobre vamos integrar todas as diferenças possíveis. Ele é mais, nesse sentido, assim, ele é digamos assim, a parte descritiva da cosmopolítica, ela fala muito no sentido de que os conflitos se dão ali onde uma diferença aparece, que talvez seja, inclusive, uma diferença de mundos, né? Um equívoco ontológico, como a gente tinha falado antes, ou seja, tem coisas que não aparecem da mesma forma para todos os grupos, e isso é um problema. E ela não diz como se resolve o problema, e ela não diz que é pela... Na verdade, assim, da forma como a Stengers coloca, ela é claramente contra a ideia de que vai haver integração e consenso. Ela diz vai haver um problema e vai haver pessoas lidando com problemas. Mas, sei lá, a gente pode pensar assim, para criar um cenário mais empírico, né, que a gente vive, pode pensar uma família. Uma família é uma organização na qual ninguém concorda, de fato. A gente tem uns consensos meio tácitos, umas coisas que nunca são completamente claras, e você meio que pega uma parte, aceita um pouco, mas não aceita completamente. Se ele não forçar a barra, eu vou deixar passar, mas se ele forçar, eu vou reclamar. E tem uma coisa que é meio fluida, nunca é sempre pôr um problema novo. Ah, mas se aqui é a casa de todos nós, então a minha vontade também tem que valer. E o outro diz, a minha também. Mas eu acho que a ideia da cosmopolítica, e eu acho que a parte prescritiva, né, e não só descritiva, é dizer temos que tentar encontrar formas que não passem por simplesmente, sei lá, o pai dizer não, mas é meu, porque a propriedade é minha, então eu que mando, e também não é o filho revoltado com essa posição do pai, que não deixa ele levar a namorada no fim de semana para eles fazerem as coisas que eles querem fazer à noite, faz um plano com ela e eles matam os pais. Eu gostei mais desse modo sutil. As coisas que eles querem fazer à noite. Pois é. Então, assim... então a gente não quer nem chegar numa que alguém simplesmente... Eu acho que essa é a parte prescritiva, né? Um lado simplesmente impõe a visão dele e nem chegar na parte em que, então, isso vai se resolver num conflito generalizado de todos contra todos. Porque eu acho que esse é o perigo mesmo, como a Rainer falou. Assim, existe uma tendência, de fato, de que, na medida que a gente reconhece que a política é conflito, então o conflito se resolve por aquele que consegue se impor mais de uma forma... consegue se impor, né, de fato. Mas eu acho que essa é a parte difícil, né, e normativa, digamos, no sentido de que é o que a cosmopolítica tenta propor uma problematização, que há outras formas. Então, quais são? Não tem uma outra forma, né? Existem várias outras formas que não são simplesmente se impor. E eu acho que até um pouco para avivar a nossa criatividade, né? Porque a gente tem um pouco essa tendência de pensar que, sei lá, né? Ou é uma espécie de harmonia total, é o jogo de, sei lá, de somatório maior do que aquilo que cada um colocou, então todo mundo vai sair ganhando, ou então a gente tem o jogo de soma zero, né? Ou alguém ganha, ou alguém perde e acabou. E eu acho que a questão da cosmopolítica é um pouco dizer tem possibilidades no meio do caminho, que não são muito claramente nem todo mundo se deu bem, nem todo mundo se deu mal. Às vezes só todo mundo broxou e acabou o jogo hoje, tá ok, é isso que tem para hoje, enfim. Pergunta é difícil, né? Essa pergunta é foda. Mas... Só por uma linhazinha assim, quando você fala isso, Matheus, sem querer ser chato, né? Mas a impressão é que essa narrativa ela dá uma ideia de que está se fazendo algo diferente, com uma proposta diferente, que pode resultar realmente numa mudança prática. E do que você estava falando, dessas, entre aspas, negociações, né, e de critérios, a sensação que eu fico é que um discurso diferente, mas que a prática resultante, se não for igual ao que a gente está falando, é muito semelhante.
Eu acho que ela é potencialmente semelhante, porque, em parte, o discurso da cosmopolítica é dizer muito daquilo que a gente faz tem essa forma e a gente não reconhece que tem. Que é também como a Stengers aplica isso para a discussão da ciência, quando ela propõe a cosmopolítica lá mais anteriormente. Ela vai falar, por exemplo, dos experimentos do Galileu, e que ela diz: Galileu pensava que tinha descoberto as equações matemáticas e com ela a linguagem que Deus escreveu, as próprias leis do universo, mas, de fato, Galileu não fez nada disso. Galileu organizou um determinado cenário experimental no qual ele permitiu a tradução de padrões que estão ocorrendo ali no mundo, na natureza, para uma linguagem que fazia sentido para ele, e assim, no experimento, no laboratório, Galileu fez o objeto que cai falar. Então, é meio que isso que ela está colocando, né? Então, tem uma coisa de dizer, no fundo, as nossas práticas do tipo mais, digamos, mais dialógicas, né? No sentido de que a gente está querendo as práticas que problematizam um pouco mais como que a gente vai fazer um acordo, né? Porque o problema é, se a gente tem uma entidade, isso é comum a existir, que tem muito mais poder, não vai valer um jogo no qual você tem que fazer um esforço para fazer falar. Você simplesmente vai falar e o outro vai ouvir e acabou. Essa é a decisão. Então, eu acho que o cenário cosmopolítico só é possível, nesse cenário, digamos, uma utopia cosmopolítica só é possível se a gente tem muitas partes e essas partes têm poderes similares. Porque aí vale isso, né? Essa é a regra que vale, assim, a gente não vai acordar 100%, a gente provavelmente não vai se eliminar, porque também a gente não consegue fazer isso direito, e a gente vai ter que dar um jeito. E eu acho que é um pouco essa a ideia, né? Mas acho que talvez a gente possa extrair dessa coisa de que a cosmopolítica diz os diferentes grupos precisam ter uma capacidade mais ou menos igual de fazer falar. Mas isso parte também da ideia de que o grupo que tem mais poder de falar vai precisar ceder poder. O problema, acho que é o limite desse pensamento, que é o individualismo absoluto, né? Que é o grupo de um indivíduo só, né? Sim, sim. Porque assim, vai chegar um momento que é o limite. Tem uma tendência a esse limite. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu acho que é muito melhor. Aí é uma opinião minha, assim, não sei. Eu acho que é muito melhor o pensamento inverso, em que você busca similaridades para aumentar o tamanho dos grupos, do que o pensamento em que você exacerba as diferenças para poder saber todos os grupos separadinhos, classificadinhos, cada um uma cabecinha. Mas, no final, o limite disso é o individualismo absoluto, que é uma estupidez total, porque a gente é um mamífero que depende de pai e mãe, ou mais de mãe, né, talvez, quanto da gestação. E a gente, né, alguém troca a nossa fraldinha, alguém dá uma comidinha pra gente quando a gente é bebê. Então, a ideia do individualismo é um absurdo completo. A ideia do individualismo absoluto, né, que aquele indivíduo é independente, foi mal. Em outra espécie até dá. De repente no lobinho, quem sabe. Mas na gente não dá. No humano não dá. Não rola. Desculpa. É ilusão achar isso. Não tem nem como. Então, de certa forma, para mim, eu acho que é um movimento muito estranho, porque o interessante talvez seria. Aí é uma opinião minha, assim, não acho que. E eu acho que isso é um desserviço, porque esse tipo de pensamento em que você tem que dar voz a toda voz que é um pouquinho diferente, brincadeira, haja ouvido. Não, concordo, mas eu acho que aí. É porque é isso, né? As ideias da cosmopolítica não são propostas simples, e eu acho que isso é uma coisa boa, porque a verdade é que nada disso é simples. Não vai ser simples. Não tem uma regra simples para resolver essas coisas. Mas eu acho que a tendência de uma tal posição, né, ou digamos, porque eu acho que também é isso. De novo, a gente volta para aquela coisa de que tem uma ambiguidade que é cosmopolítica é o cenário onde isso acontece e cosmopolítica como uma postura específica. Então, assim, como postura específica, eu acho que a postura da cosmopolítica é muito mais essa que você descreveu, Heine, como positiva, do que a de chegar no individualismo. Na verdade, eu acho que esse solipsismo absoluto, assim, cada um tem a sua opinião e é só eu que valho, e como é que vocês não vão considerar a minha voz? Porque eu acho que a tendência da cosmopolítica, na verdade, é um pouco dizer
dizer que vale cada um e vale igualmente, vai dar ruim, e a gente precisa de regras de coexistência, né? Mas é um pouco problematizar, né? Como é que se dá essa coexistência. Fala, Valmir. Matheus, nessa Cosmo Atenas, acho que a gente deve estar na hora de dar voz ao mundo Daniel Bressan. Justíssimo. Eu vou atender a sua pergunta agora, inclusive. Porque como mediador, eu acho que ele não vai fazer ele vai ficar constrangido de falar, esqueceram de mim. Bota o pau na mesa, né? Tá bom, então como a gente tem até porque minutos, né, isso, tem a questão do tempo, não sei se tinha rodado a pergunta do Daniel aí de outro. Tem 20 minutos, então o Matheus pode abordar as minhas questões e aparece embaixo. E aí depois a gente faz aquela amarrada final, né? E encerrar em torno de 10 minutos. Show. Então, gostei dessa pergunta também. Inclusive, assim, né, abrindo as minhas cartas, eu gosto dessa discussão da cosmopolítica, porque, partindo de uma posição, como você falou, ecossocialista, eu acho que ela tem algo de interessante a acrescentar esse tipo de postura. E, assim, né, o que é o ecossocialismo? Também acho que é uma coisa muito aberta a discussões, né? Mas se a gente pensa que quer se criar uma sociedade de maior igualdade, né? Onde as pessoas possam viver mais justamente ou até mais sanamente, num certo sentido, mas se a gente quer chegar nesse patamar, o ecossocialismo diz precisamos considerar a natureza. Obviamente, não tem como você ignorar que a natureza está compondo com a gente. E aí tem a questão que você colocou, né? Se a visão ecossocialista tradicional seria um pouco natureza contra humanidade, né? Ou na hora de dizer que é um acordo, ainda assim estaria separando muito. E aí eu acho que tem um debate muito grande, e tem um pessoal, tem um cara que eu gosto bastante, que é o Jason Moore, que inclusive é o cara que propôs esse nome do Capital Oceano, que ele vai tentar fazer esse acordo aí de discutir como que humanos compõem a natureza, sendo que eles já são compostos da natureza. Então tem uma série de inversões, né? Fica aquela garrafa de Klein, que na verdade está um dentro do outro, que está dentro do outro. E eu acho que essa é uma abordagem interessante. E daí eu penso que a ideia da cosmopolítica faz muito sentido em ser discutida aí, porque é um perigo você querer cair numa espécie de proposta, digamos, uma utopia da igualdade, que ainda vai ser um grupo afirmando, não, mas peraí, essa aqui é a utopia da igualdade, fodam-se vocês. Então, esse é um problema grande, e eu acho que a cosmopolítica tem alguns recursos para a gente pensar isso, e eu acho que ela é muito coerente com o tipo de coisa que já está em jogo nesse cenário. Porque se você pegar os grupos que costumam aparecer na discussão do ecossocialismo e que gostam desse tipo de discussão, a gente tem a Via Campesina, né, que é esse órgão internacional da luta dos trabalhadores rurais campesinos, né, do mundo inteiro, que aqui no Brasil tem como grande representante o MST, e que ela é totalmente aberta, né, para o que são as formas de vida das populações rurais, que não é a forma de vida hegemônica, que muda, que é o que mais muda, digamos assim, porque a forma de vida urbana tem muito mais semelhanças pelo mundo afora do que as formas de vida rurais, em vários sentidos. Ela tem muito a ver com movimentos, por exemplo, o movimento zapatista, que é um movimento que tem a frase famosa que o pessoal adora usar para tudo que é do... Precisamos pensar, né? Fazer um mundo em que caibam muitos mundos. E, enfim, e por aí vai, né? Então, eu acho que tem compatibilidades muito interessantes, que eu também gosto de pensar. E, assim, sinceramente, eu tento pensar essas duas coisas juntas, porque senão, para mim, não faz muito sentido. Mas aí é a minha posição.
Aí governo não sou contra. Ah, é verdade. Pois é, e tem isso, né? Esses diversos grupos, de um modo geral, têm o que a gente chama também de um socialismo libertário, né? Um socialismo autonomista, enfim, que, que tem um diálogo muito forte com o que a gente poderia chamar de anarquismo, né? Então, num certo sentido, está mais para propostas anarcocomunistas do que propriamente, sei lá, o socialismo real ou algo assim. A representatividade dos vírus. Não, essa é uma questão também. Assim, minha posição particular, eu sou, por exemplo, contra mosquitos. E tem todo um debate na biologia de se eles são ou não necessários ecologicamente. Eu estou sempre na minha casa, nos ambientes que eu habito, as pessoas falam, pois é, as pessoas falam, ah, não, olha ali, sei lá, tem um besouro, tem uma aranha, mata. Eu falo, não, gente, que isso? Pô, por que, sabe? Por que esse bicho está te incomodando tanto? Aí aparece um mosquito e eu falo, não, a gente tem que matar. A pessoa, ah, mas você não estava falando. Não, o mosquito é nosso inimigo, ele quer chupar o nosso sangue, eu sou contra. Mas, enfim, acho que a gente desenha os limites na medida do possível. Matheus com problema com os vampiros. Escolheu lá um grupo de extinção. A partir da história de vida do indivíduo, né? Você vê como é que a psicologia é fundamental na história. Para mim, isso aí tá tudo dizendo isso. Se o Matheus ganha poder, acabou com os mosquitos. E todos os mosquitos sofrem, sendo que só eles ficam. É verdade, é verdade. Machismo reverso. E nem são os mosquitos, são as mosquitas. É verdade. Estou aqui usando... Não perguntei como é que elas preferiam ser chamadas, mas enfim. São os pronomes delas, né? Exatamente. Os pronomes são... Ela, ilo. A outra questão foi sobre a cosmopolítica em relação com a biologia, né? Digamos assim, a teoria da evolução. Eu acho que tem uma ligação muito interessante que meio que já foi feita, no certo sentido, que é a do Tim Ingold, que ele é um antropólogo, algumas pessoas ligam com a virada ontológica, que ele tem brigas com o pessoal como Viveiro de Castro, como Descolar, mas que ele cita explicitamente na obra dele a DST, que não são doenças sexualmente transmissíveis, são a teoria dos sistemas em desenvolvimento, que é Developmental Systems Theory, que é uma posição dentro da biologia hoje em dia que tem essa pegada, como que o Bresson citou, da Jablonka, né, da evolução em 4 dimensões, que é uma pegada de pensar a teoria evolutiva de uma forma pluralista. Então, eles vão dizer, não faz sentido a gente dizer que a evolução é simplesmente a mudança na frequência genética numa população. A gente tem que pensar que a evolução é a mudança na coordenação entre sistemas que se desenvolvem no tempo e no espaço. E que num certo sentido é mais abstrato, mas não sei se é exatamente mais abstrato não, porque esse negócio de frequência gênica é super abstrato também. Mas acaba retomando essa ideia, então, de que sempre são sistemas e sistemas de sistemas. Então, a gente tem um ambiente onde você tem um indivíduo, e esse indivíduo tem organismos com que ele interage da mesma espécie, tem organismos que ele interage de outras espécies, tem os fatores abióticos, tem uma série de sistemas. E a evolução é quando fatores nessa dinâmica vão sendo alterados e os sistemas vão sendo alterados junto com isso, né? Então, cada um responde ao outro e por aí vai. E o Tim Ingold meio que tenta pegar as ideias dessa teoria para a própria antropologia dele, porque ele quer discutir essa antropologia que não divide entre natureza e sociedade e que acaba tendo... Ele usa... Como é que ele fala? Ele fala em meshworks, eu acho, né? Que não sei como a gente traduz exatamente, é um emaranhado. Então ele fala, é uma espécie de antropologia dos emaranhados. Os emaranhados são sempre biossociais e por aí vai. Eu acho que é uma ideia interessante, né? Então, de alguma forma tem alguém meio que tentando fazer essa conexão e se então a gente tem, né, políticas do não humano. E eu acho que sim. E faz sentido pensar nisso, né? Mas, de novo, tem vários sentidos diferentes para
para a resposta disso. Então, assim, existe uma política do não humano na medida em que o não humano está participando da nossa política, e eu acho que essa já é uma questão muito importante que a gente tem que prestar atenção, que é, por exemplo, quais são as nossas relações com o meio ambiente, né, com os ecossistemas, e o que nossa forma de agir politicamente está afetando ou não, e como que eles vão condicionar a nossa política. A gente precisa garantir que eles tenham determinadas condições, se a gente quiser fazer tais coisas, etc. Então, já existe, então, essa coisa. O não humano já entrou na política, né? A gente não tem que fazer, porque a política se faz em relação com esse sistema. Mas, assim, Mateus, só um pequeno... Diga. Um pequeno ponto do demônio aí, sem querer atrapalhar a pergunta do Bressan. Mas essas questões que você colocou, me parecem que elas estão em decorrência das ações sobre o humano. Né? Das ações sobre o humano. A gente começou a se preocupar com o meio ambiente por conta de consequências que o humano sofre. Se não tivesse atingindo o humano, a gente estaria se preocupando? Não, é uma pergunta válida, mas eu acho que também é a questão de tem humanos ocupando ambientes que não estão afetando o ambiente e sendo afetados de volta? Porque acho que não tem. A gente meio que sempre necessariamente existe no ambiente e tudo aquilo que a gente faz desencadeia coisas nele que desencadeiam coisas de volta sobre nós, né? E aí é a questão de como a gente vai pensar essas relações. Que a gente pode ignorar e só fazer o que a gente quiser, mas isso tem consequências, né? Então, quando a gente fala que tem essa preocupação com a ecologia como se fosse não humano, né? Embora seja, vamos dizer, ontologicamente do não humano, a nossa preocupação surge na medida em que nós vimos as consequências nos prejudicando. A ausência d'água, a possibilidade de aquecimento do planeta, que pode gerar, inclusive, a extinção da raça humana ou de nós daqui a, sei lá, 50, 100, 200... Escassez de recursos para o capital. Enfim, uma série de questões que, nesse sentido, que quando desvinculam um pouco... A desvinculação do humano é que é a minha... Sim, não, mas eu acho que... Parece que ela está no centro de toda forma. Sim. Não, eu acho que não tem altruísmo aí, né? Não existe um altruísmo. Sim. Pois é, eu acho que é um pouco, de certa forma, é isso que está em questão, assim, porque não, a gente não está dizendo exatamente que o ser humano está desvinculado disso. Se é um ser humano que está pensando, então a gente está pensando a partir da perspectiva humana em relação aos interesses humanos. Mas eu acho que assim, as questões também que a gente já trouxe implicam um pouco que há diferentes humanidades. Por exemplo, se eu, como humano, entendo que eu descendo do rio e o rio é o meu ancestral, então destruir o rio é destruir o humano e está no meu interesse, como humano, proteger o rio porque ele é outro humano. Então eu acho que também porque é problemático, realmente, onde está a separação? E aí, quando eu digo sobre os não humanos, eu de fato estou dizendo, diante do discurso convencional da nossa sociedade, sei lá, urbana, ocidentalizada, que participa das discussões da ciência contemporânea, aquilo é o não humano. E a gente precisava, talvez, pensar em como introduzir ele nesses nossos sistemas. Mas, para uma série de outros grupos, aquilo pode ser extremamente humano, né? Então, eu acho que também, sei lá, para não responder de fato, porque isso é um problema para pensar e não exatamente uma solução, tem essa questão até do que é ou não é humano e o que é não humano, enfim. Voltando à tua questão do mosquito, o pior é a parte natural, que é anti-humano. Esse é o problema. Para mim, acho que essa é a parte mais difícil de incluir. Sim. Que é um pouco do que o Daniel estava colocando, da questão que ele colocou da evolução, né? Sim. O que é anti? E o que é pressão da seleção natural para acabar com a gente? A gente também tem que dar voz para isso? Sim. Vamos separar mais áreas no planeta para vulcões com climas extremos. Aí vamos abrir uns buracos assim até o magma para ver se sai mais vulcão, assim, porque isso é interessante, porque é um não humano que de repente precisa ter voz no planeta, entendeu? A Terra quer falar. A Terra quer falar, a gente quer ouvir a voz do vulcão.
né? Vai ter uma galera que vai fazer essa doideira. São, digamos assim, né? São geólogos, talvez. Pois é. Eles gostam de ouvir aquele som da escala. Mas eu acho que sim, que esses Mateus, são... desculpa, deixa eu só ler o comentário, senão as pessoas não vão entender nada. O comentário do Daniel. Fala aí, Daniel. Os geólogos iam gostar, né, da gente criar esse tipo de intervenção, né, para trazer à tona. Isso, na verdade, assim, né, aproveitar um pequeno gancho para falar que uma discussão também que me intriga muito, né, para não dizer que, mas que me interessa também, né, mas que é a questão da geodiversidade, que é algo que vem meio né, a reboque da discussão da biodiversidade, e aí, né, os cientistas, né, dessa área geológica trazem a geodiversidade muito relacionada à questão cultural, né? Então, assim, da relevância cultural que determinadas formações geológicas têm, né? Estão associadas ao desenvolvimento de uma cultura, ao desenvolvimento de um povo, mas também como um valor intrínseco das formações geológicas e da diversidade geológica. Então, isso é uma coisa também... Então, assim, esse agente não humano também entrando como algo que está por cima. Sim. Eu acho que até é interessante porque, sei lá, né, aí também são as diferentes concepções que acabam entrando em jogo nessa discussão toda. Porque, na minha concepção, criar um critério sobre uma geodiversidade com seu valor intrínseco é potencialmente válido, mas é um critério. Eu acho estranho que alguém queira dizer que ela tem valor intrínseco porque ela tem e não porque você definiu que ela tem. E eu acho que a gente tem que aceitar também que os critérios têm mesmo arbitrariedade. Eu acho que não existe... Sei lá, a gente não vai conseguir encontrar um critério absoluto. Esse é o problema, a gente não vai encontrar o critério absoluto que todo mundo vai concordar. Então vai ter alguma arbitrariedade de fato. Agora, até onde a gente está disposto a ir, né? A gente sacrificaria pessoas para preservar territórios geológicos, mas a gente também pode pensar que as pessoas não deveriam ocupar determinados territórios. Talvez seja legítimo mesmo. Por que a gente tem que ocupar todos os territórios? Por que a gente realmente tem que negociar com essa ideia de que a gente tem que controlar a população? Porque é complicado isso, de deixar a população se expandir. Mas, assim, é para a gente fazer o quê em relação a isso? Esterilizar pessoas? Acho que não. Por exemplo, vai entrar na discussão do Lacerda ter tirado pessoas do morro do Rio de Janeiro, assim, vai chegar nesse ponto. Sim. Alguém vai falar, não, essas pessoas estão degradando o meio ambiente, então tem que tirar todo mundo da favela, botar tudo árvore. Despeja todo mundo aí em algum lugar, sim. Cidade de Deus 2, aquelas coisas, né? Que a gente sabe como é que acontece no Rio. Isso, na verdade, acontece até hoje. Estava acontecendo um caso assim lá no Horto, era uma área de preservação, mas aí tinha um quilombo lá e queriam tirar o quilombo porque a floresta era mais importante. E aí? Salvo engano, né, o Bressan, porque havia uma tentativa. Eu não sei se também. Não conheço mais detalhes da história, não. É que estava havendo uma expansão e uma multiplicação de figuras que não eram originárias do quilombo. Pelo menos a gente ouviu muito isso, né, que estava se transformando numa outra coisa. Já não era o quilombo original, que era uma comunidade pequena. Estava havendo uma... Enfim, não sei se faz sentido. Sim. Também tem a questão, o que é originalidade ou não, né? Quem é que... E o quanto ela pode crescer ou não, né? Se ela pode crescer, não pode crescer. Tem que ficar pequenininha. Exatamente. Também tem isso. É um critério complicado. Acho que a gente está indo para o final. Eu só queria falar um último caso, porque o Bressan colocou também a questão no sentido, né, de se tem política, se os não-humanos fazem política por si só. E, assim, eu acho que esse é um sentido possível, eu acho que fazem, mas eu acho que não é política no sentido da nossa. E eu acho que talvez isso não devesse ser um problema, né? Mas eu acho que eu lembro sempre de um exemplo que eu achei muito interessante, que tem um livro famoso que até é Metafísica Babuína, que é de um pessoal que está fazendo... E hoje em dia existe esse movimento, né? Que é um movimento de fazer, como eles falam, etnografias multiespécies, né? Ou seja, etnografia que é esse método etnológico, antropológico tradicional, mas fazer isso também com grupos de animais, ou fazer isso em relação ao ecossistema, e aí o pessoal tenta pensar em critérios para fazer isso.
E aí tem nesse livro Metafísicas Babuínas, eles falam um pouco sobre o que seria esse modo de existência dos babuínos e o que é a política dos babuínos. E essa é uma questão interessante de fato, porque a ideia de natureza, em oposição à cultura, está muito atrelada à noção de que não vai ter variação, de que é permanente. E tem vários relatos interessantes, né, das comunidades de babuínos em que, sei lá, tem uma determinada comunidade que não tinha o comportamento agressivo padrão dos babuínos machos, que tentavam hegemonizar o grupo, enfrentavam, expulsavam competidores. E aí chegou num determinado momento em que vários morreram, machos, e aí os machos novos que apareceram no grupo não estavam tendo esse comportamento, e aquele grupo manteve. E ele passou várias gerações, não sei como ele está hoje, mas passou várias gerações com um comportamento que seria não atípico, né? Não da espécie, não natural para os babuínos, né? Então põe um pouco essa questão, o que é natural? Aquilo é a cultura dos babuínos? Aquilo é um modo alternativo do babuíno fazer política? E tem um exemplo também interessante que era das bactérias, em que eu lembro, eu nunca achei esse artigo de novo, era um artigo de divulgação, mas falando sobre essas bactérias que fazem quimiossíntese, né? Que são processos de produção da própria energia dela, sem ela precisar ingerir outro, mas que não são fotossintéticos, né? Não tem luz, é só uma reação química e ela está produzindo energia a partir da reação química no ambiente. E aí eles falavam que elas vivem em determinados lodaçais com baixa quantidade de oxigênio e elas formavam quase sincícios, né? Sincício é um nome dessa organização onde as membranas dos organismos acabam meio que se comulgando, né? Elas têm pontes de troca e acaba sendo quase que um multi-organismo. Mas eles eram mais ou menos separados. Então, o cara vai discutir que está acontecendo lá um comunismo das bactérias, porque a gente pensa, o sistema funciona de uma forma por competição, mas não é isso que está acontecendo ali. O que acontecia de fato era tem uma camada que tem mais contato com os recursos e tinha umas camadas de bactérias superiores que não conseguiam acessar aquilo, mas elas estavam produzindo canais de elétrons, né, para fazer o ciclo de energia delas ligar e funcionar e produzir as moléculas importantes para elas, que passavam de uma para outra. E elas estavam produzindo de propósito, né? De propósito. Sei lá qual é o propósito das bactérias. Mas elas, de fato, tinham estruturas que eram só para os elétrons que estavam sendo produzidos nas reações basais passarem para as de cima que não conseguiam. Por quê? Não sei por que faziam isso. Mas, assim, existem formas outras de organização da natureza que não é simplesmente, né, a lei do mais forte, a lei do mais adaptado, ou a simples competição generalizada, né? Enfim, política não humana, quem sabe? Acho que eu encerrei a minha fala. Excelente resposta, Matheus. Muitas questões interessantes. Multiplicou as questões em aberto, como um bom filósofo faz, não é mesmo? Então acho que, né, com esse monte de coisa para a gente ficar pensando, refletindo e sonhar com as sociedades babuínicas à noite, acho que a gente pode encerrar o fórum de hoje. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, quiser falar mais alguma coisa, deixa eu saber que não é mentira, pode falar agora. Deixa eu só pedir o seguinte, o Bressan, você faz o encerramento, a gente para a gravação e aí a gente conversa sobre o próximo encontro aqui, que eu acho que a gente tem que definir tema. Beleza. Então, Matheus, pode ir. Então é isso. Boa noite a todos e até a próxima. Continue acompanhando.